Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, eu sou o Ale Flávio, ao lado de Fabrício Gomes, Opa! Samir Dalek. Bom dia, boa tarde, boa noite. Te dou as boas-vindas ao episódio número 13 do Encontro Literário. Nesse episódio a gente vai falar sobre contos e crônicas. Todo escritor ou aspirante a escritor ou contista ou rascunhador em papel de pão, em geral começou a jornada por essas modalidades, né? Não sei se a gente pode chamar de modalidade, eu não gosto de chamar de escola literária, porque isso não é uma escola literária, né? Mas enfim, essa modalidade de escritas mais curtas e diretas. Mas antes de começarmos o papo, eu só quero lembrar todo mundo que os detalhes desse e dos outros episódios estarão sempre disponíveis em encontroliterário.com. Link para o Twitter, Instagram, Facebook, seção de comentários e muitas outras coisas legais. Dá uma passadinha lá. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Muito bem, senhores. Como falamos, embora a gente vá falar sobre contos e crônicas, eu acho que é importante a gente ressaltar que parece a mesma coisa, normalmente isso se confunde, mas são coisas diferentes, né? Vamos deixar isso, acho que definido já de cara, assim. Em geral, e veja bem, em geral, não é sempre, mas em geral... Não é os contos- regra. Não é regra. Eu não, como a gente sempre faz aqui há 13 programas, a gente não quer cagar regra, né? A gente está dizendo aí as boas práticas do mercado literário. Não, então, os contos eles são narrativas mais ficcionais, mais curtas, que elas costumam caber em si mesmas. Óbvio que você pode fazer um conto que deixa uma coisa aberta, você pode fazer uma série de contos que um conversa com o outro e tal, mas em geral a história ela se basta, né? É como se todo um universo tivesse sido criado e depois descriado, né, para aquela história que o escritor está tentando contar ali. Eu estava pesquisando para a pauta essa semana e eu achei uma definição do Essa de Queiroz para o que é conto, ou como ele olha para o conto, né? Então, abre aspas aqui. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se apenas ver a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida, né? Ninguém Meu consegue Deus. dar a definição melhor que um escritor, né? Pra um bagulho desse. Acho que a gente podia parar o podcast, esse episódio por aqui. Acabou, né? Acho que é isso que Já é conto, gente. bateu. Obrigado. No Obrigado, próximo. Fabrício. Encontramos vocês nos próximos. Muito obrigado. Mas é isso, cara. Acho que, em outras palavras, é como se no conto a gente trabalhasse sempre no gostinho do quero mais, né? Que nem eu falei, a história se basta, mas ela deixa aquela vontade de vasculhar um pouco mais a fundo e tal. Grandes contistas brasileiros que tem números, tá? E aí sempre vai ter um ouvido, nossa, você não falou do fulano de tal. Cara, não falei, eu só tô citando alguns aqui. A gente tem o Machadão, né? Pra não faltar, a Clarice Lispector, o Luiz Fernando Veríssimo, o Drummond e assim vai. Já na crônica, né? A crônica ela tende a ser um texto praticamente jornalístico. De novo, gente, em geral. Tende a ser. Isso, vem a ser. Muito Não, obrigado. não quer dizer que ela tenha que ser. Isso, todas podem ser muitas coisas, mas enfim, é um texto quase jornalístico. Ele é um pouco mais amarrado no nosso dia a dia, né? Mais calcado no cotidiano. Na maioria das vezes eles são super curtos, são diretos, uma linguagem mais simples, porque ele busca ser mais acessível também, né? Ele tenta passar longe do rebuscado, daquela coisa super, super high Society. intellectual, sabe assim, high society. E eles são sempre, em geral, datados, né? Uma crônica, como ela está sempre amarrada no cotidiano, nos acontecimentos de vida real, ela tende a perder um pouco de sentido com o passar do tempo. Ela tem seu valor histórico, ela tem seu valor literário, mas ela é datada, né? E aí, nos nomes, de novo, alguns dos nomes da crônica brasileira são muitos,
mas pro espanto de 0 pessoas, a gente tem Machado, Drummond e Veríssimo, né? O Rubem Braga, Fernando Sabino, que além disso, além de ser um cronista, também faz novelas e já teve indicação do Fernando Sabino aqui, o Carlos Leitor Coni e por aí vai, né? E aí, para fechar talvez a minha introdução mais bem preparada em 13 edições de Encontro Literário. Estudou, velho? Pois é, rapaz. Eu sempre penso assim, que escritores que são escritores aspirantes, tipo eu, né, tendem a começar por conto, né, escrevendo contos. Né? Então você pensa no Stephen King, que é um personagem recorrente nosso aqui no Encontro Literário também. Lá no livro dele sobre a escrita, depois eu boto o link no site, ele fala que ele começou a vida tentando ganhar uma grana como escritor, escrevendo conto para jornal de escola, para jornal da cidade, mandando para editora e por aí vai. Né? E aí, na minha opinião, é porque o conto é uma coisa mais palpável, né, pra gente que tá começando, e é mais fácil começar por algo curtinho e fechado nele mesmo, que nem eu falei. Além de ser mais fácil de compartilhar com os brother e pedir feedback. Né? Se você... Claro que tem, de novo, exceções e tal. Eu escrevo... Se eu sou sei lá, um dotado de um dom muito foda, escrevo um livro de 2.000 páginas, imagina eu mandando pra vocês dois, falando assim, ó, putz, escrevi um livro aqui, vocês Dá uma olhada aí. dar uma lida? Pra amanhã, né? Dá um feedback pra amanhã aí. Feedback aí, pô. Até amanhã. Pois é, assim, mas não demora muito que eu preciso mandar para editor. E eu tava até falando, sempre que eu falo com a Raquel lá, que participou do 4º episódio sobre mulheres na literatura, eu acho que é o 4º, esse lance de estar querendo escrever um livro, eu sempre quis e tal, e ela sempre reforça a importância de escrever contos, né? Primeiro para ir desenferrujando a mente, para criar o hábito da escrita e tudo mais. Eu faço? Não, porque eu sou um baita de um relaxo. Mas eu sempre que eu começo a rabiscar um conto ou escrever um textinho aqui e ali, dá para sentir que as ideias fluem mais fácil, porque o conto você consegue olhar para o fim dele já, assim, né? Em geral. Então, acho que é um pouco por aí. Já em crônicas, ou dentro das crônicas, eu não sou um leitor de crônica. Tipo, eu não vou atrás. Se elas caírem na minha mão, normalmente vem, puta, esse texto do fulano no jornal tal, esse texto que o fulano escreveu, eu leio, eu acho muito legal, mas eu não procuro. Tipo, hoje eu tô muito afim de ler uma crônica. Né? Então, é bem nessa situação de caiu na minha mão, eu leio e falo, puta, realmente isso aqui é muito foda. Né? E aí... Passando a bola para vocês, qual que é a relação de vocês dois com conto e crônica? Assim? Eu gosto, né, muito de conto e crônica, né? Como a gente brinca sempre aí, já cheguei a cometer alguns, então realmente eu gosto bastante. Eu acho muito bacana, cara, nos contos, né, inicialmente, assim, a forma como esses universos se montam e desmontam, né? A gente tem a necessidade de não ter tanta amarração, sabe assim? Dá uma liberdade criativa muito grande. Né? Você tem um mundo, e até outros mundos, né, de possibilidades, e não tem necessidade de responder pergunta, de deixar tudo fechadinho, sabe, não precisa. Né? Até pesquisando aqui um tempo atrás, conversando, é até interessante citar, né? Então a gente sabe que tem microconto, mini conto, conto curto, conto grande, tem um monte de definições. Contos eróticos. Não Contos esqueça eróticos. dos contos eróticos, é muito importante. Também. É que aí varia do tamanho. No conto erótico pode ser importante também, o tamanho, enfim. Mas a gente Tô vai. tendo que aguentar esse trocadilho aqui, rapaz. Que isso? E a gente tem vários. E há pouco tempo, tava conversando com a Estela aqui em casa. Estela, minha esposa, né? Pra quem não sabe. Ela é professora, né? Ela é teacher. E a gente tava conversando aqui, tal. E aí ela pegou um assunto aqui. Uma coisa chamada flash fiction, que eu sinceramente não tinha muito conhecimento a respeito. E até o Ernest Hemingway, olha aí que bonito, americano, né? Ele deu um certo destaque. Tem uma lenda urbana, né, que contam dele, não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei se é zoeira, não sei se, né, as minhas fontes falharam. Fake news! Vamos colocar fake news pra frente aí, tá ok? Segundo essa lenda, o Hemingway teria sido desafiado por um grupo de amigos aí uma época a criar uma história, já que ele se auto, né, dizia grande contador de histórias, com o mínimo de palavras possível. E aí ele escreveu lá For Sale, Baby Shoes, Never Worn.
né? Numa tradução livre aí fica algo como vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. E isso era o conto. Aí eu falei, nossa, mas gente, e aí existe, virou um tipo, né, uma forma que eles chamam de six word stories. Então, tipo, são contos de 6 palavras. Olha aí. E, cara, tem livros e livros e livros e livros com contos de 6 palavras. E aí eu fiquei pensando nesse, né, do For Sale Baby Shoes Never Worn. Caraca, velho, tipo, quanta história dá pra você imaginar por trás de 6 palavras dessa? Tipo, por que alguém estaria vendendo sapatinho de bebê sem uso? Cara, assim, você pode desencadear uma história triste, né, ao extremo, e também você pode estar simplesmente algo que, não, eu ganhei, não deu tempo de usar e tô vendendo, né? Tipo, pode ser, Exato. tipo, tem muito motivo. Mas eu achei, tipo, muito legal, porque, assim, é algo que realmente foge do tradicional, né? E é algo que realmente se encerra nisso. 6 palavras que podem contar uma história, né? Acho que essa é a essência do conto aí. E antes de passar a palavra para o colega Samir, você, você falou isso, eu lembrei há um tempo atrás. Eu sigo o Stephen King no Twitter. E há um tempo atrás ele fez um tweet que era um short story, assim. Olha, E ele escreveu um tweet, óbvio, de terror. E aí ele escreveu uma coisa assim, uma historinha pra vocês dormirem. Era uma vez um menino que pipipi, papapá, papá, e sei lá, no meio da noite um monstro tava no armário e aconteceu outra coisa. Boa noite. Eu li aquela porra e falei, filha da puta, eu não vou conseguir dormir, né? E acho que é bem nesse âmbito, né? Tipo, o cara usou ali um espacinho super restrito e conseguiu contar uma historica que ainda deixou a galera meio com medo. cabreira. Exato. Rapaz, agora só porque vocês falaram nisso, lembrei não, né? Tava digitando aqui que o Dalton Trevisan é um dos meus autores preferidos, e ele é o cara que escreve conto. Com uma linha ele escreve conto, né? Aí eu tava vendo aqui um conto dele, é tipo, o nenê chora e a mãe liga o rádio bem alto. Qual dos dois se cansa primeiro? Tipo, é o conto dele, né? Boa. Mas, enfim, só para falar que dessa questão do conto, é que acho que cada um tem um caminho por onde chegou no conto, né? Eu acho que conto talvez seja o meu gênero preferido mesmo, até de ler, porque eu acho que o conto, se você fica, ele é meio que algo que transita, né? Você tem aquela questão de uma narrativa mesmo, né? De você ter uma história, mas ao mesmo tempo aquela questão de um impacto de um poema, porque o poema você lê e você tem um impacto, né? Igual agora, né? Esse conto que o Fabrício falou, esse conto do Trevisan, você fica, né, aquele impactado. É tipo o conto meio que tem que dar aquela. É como se fosse o conto, ele é um nocaute, né? É um pugilista dando um nocaute. Já um romance é um pugilista ganhando por pontos, né? Você vai lá fazendo os pontos tal, e ganha no final, né? Agora, só para falar da definição dos contos, eu lembro, não lembro quem que me passou, mas eu lembro o que foi me passado, né? Que uma definição interessante é que, tipo, o conto, ele é um núcleo narrativo que você tem que resolver. Então, tipo assim, você vai lá, você tem um problema para você resolver, um problema narrativo, né? Já um romance, você tem um problema, né? Basicamente meio que como se fosse um problema central, né? Uma narrativa central que você tem que desenrolar, mas ele vai sendo orbitado por outras narrativazinhas que vão sendo resolvidas. É como se fosse um planeta e vários satélitezinhos orbitando o planeta, né? E você tem várias narrativazinhas para resolver e tal, mas tem uma narrativa meio que central. E já meio que uma novela seria, sabe, tipo assim, novelo de linha, que você vai, novelo de lã, né, que você vai colocando um novelo atrás de outro novelo, atrás de outro novelo. É como se fosse uma narrativa, aí depois outra narrativa atrás, depois, sabe, são narrativas uma em sequência da outra, né? Eu acho interessante, não que isso seja uma definição pá, né, a grande definição, né? Mas eu acho que é interessante definir, talvez, como isso, né? Como o conto é ali, é um núcleo narrativo que você vai resolver, né? Já um romance não, é um outro tipo de, é um núcleo narrativo que vai desencadear alguns outros núcleos narrativos e tal, e uma novela não, né? São núcleos narrativos sucessivos, né? Pode ser, né? Não sei. Eu acho que é uma questão para discutir, né? Porque é muito fluido, né?
Mas, assim, conto é o meu gênero preferido, apesar de não ser o gênero que eu acho que eu mais leio, né? Porque Uhum. é raro você ter livros com contos, né? Acho que a gente lembrar de cabeça aqui é raro, né? Você pegar e você falar assim, putz, tal livro de contos, né? E se você pensar entre os maiores livros de todos os tempos, é difícil alguém citar livros de contos, né? Apesar da gente ter grandes contistas, né? Mas se você pegar, por exemplo, Machado de Assis, dificilmente você vai citar algum livro de contos dele como o melhor livro dele, né? Você vai acabar caindo no Lucas Moura, vai acabar caindo para fazer o nosso bingo, né? Você vai cair no Lucas Moura, você vai cair no Memórias Póstumas, né? O Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa era um contista de mão cheia, né? Mas você vai cair citando o romance dele, o Grande Sertão Veredas, né? Então é meio que raro você é, dar um valor pro conto. Então parece que é um gênero meio subvalorizado, mas ao mesmo tempo ele é um gênero que você consegue fazer um maior número de experiências, assim, né? Porque o conto, pelo fato dele ser um núcleo para você resolver, uma coisa mais enxuta, você consegue trabalhar a linguagem de uma maneira mais de uma maneira mais criativa, porque você não tem uma estrutura de romance, você não vai ter um romance de 600 páginas, por exemplo, para seguir com a mesma linha narrativa que você está fazendo. Então, o conto, você vai lá e vai resolver um núcleo narrativo. Então, você pode criar a linguagem que você quiser para tentar, e você não vai ficar refém daquela linguagem. Né? Então, eu acho que o conto ele permite essa criatividade que no romance você ficaria meio preso, se você fosse sair muito do padrão. Não que isso seja a regra, mas se você pegar o Joyce, ele foi mais criativo nos romances do que em qualquer contista que tenha por aqui. Né? Ah, bom, mas Então, aí também, né? não, e por incrível que Começou a pareça, né? ficar injusto o negócio. E por incrível que pareça, o Joyce ele começou com contos, e os contos dele, ele tem um livro de contos, o Dublimenses, né? E os contos deles eram bem tradicionais, assim, no sentido da narrativa, eram tradicionais. E com o passar do tempo, o cara foi criando, enfim, foi cada vez ficando mais louco no sentido de experimentações, né? E ele foi experimentar os romances, né? E é meio que um caminho contrário, né? Se você pegar, é um caminho contrário do que a gente costuma ver. Se você pegar o Guimarães Rosa, por exemplo, ele cada vez foi fazendo contos mais enxutos, né? Se você pegar Sim. o último livro de contos dele, o Tutameia, tem conto de meia página, sendo que se você pegar o Sagadana, que é o primeiro livro de contos dele, tem conto de 60 páginas, né? Então acho que também tem alguma coisa do escritor de falar, tipo, puta, já escrevi tanto e tal, então vou tentar resumir essa história nisso aqui. Né? Então acho que o escritor, com o passar do tempo, às vezes ele não vê tanta necessidade de escrever um puta romance para falar de tudo, né? Sendo que o que ele queria falar naquele momento era aquilo. Aí ele vai lá e escreve um conto. Né? O Dalton Trevisan também, que para mim eu abri com ele, né? Para mim é o cara mestre nos contos. Ele começava a escrever contos de 10 páginas, 20 páginas, né? E acabou, quer dizer, acabou, pelo amor de Deus, o cara tá vivo agora, tá com 95 anos e vai ter muitos anos pela frente, né? Tá Acabou com o conto, 95 anos e acabou muitos o anos pela frente. conto. Mas o Dal Trevisan, os últimos livros dele, os contos de uma linha, sabe? Ele tem essa. Então, acho que com o passar do tempo, quem vai se enveredando pro caminho do conto vai falando assim, putz, cara, que preguiça, né, de escrever tudo aquilo e tal, né? E isso me lembra também agora eu não sei quem manja aí Acho que o nego perde a vergonha, sabe assim? Tipo, eu vou fazer o que eu quero fazer aqui É, e vão achar que é é, legal porque sou eu que não, tô fazendo. E o cara bota é. lá e faz. Não, então, tem um conto do escritor argentino, agora não vou, desculpa a minha pronúncia, né, do Borges, eu não sei como é que se pronuncia o Borges. Borges, enfim, ele comenta José Luis Borges? E ele é um dos caras que, tipo assim, os grandes livros dele são contos, são livros de contos, né? E num livro dele, no Ficções, ele tem agora eu não lembro exatamente o nome do conto, mas que ele começa falando, pô, né, é muito maçante você ficar escrevendo 50 páginas só para introduzir um personagem, para colocar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então imagina aí o leitor que eu já fiz isso e estamos aqui nessa situação. Então, enfim, cara, tipo, é isso, né? Tipo, o cara já falou assim, cara, eu não vou, já foi e tal. Né? Então acho que o conto é gostoso por conta disso, né? Por essa
experimentação, por esse lado da porrada, né, de você ir lá e pá, né, você tem um núcleo, você vai deixar a sensação no leitor, e pelo lado também de que, pô, qualquer pessoa que quer começar a escrever, é difícil você já se aventurar escrevendo um livro, né, de 200 páginas, pô, é difícil pra caramba, você tentar escrever uma página por dia, cara, é um negócio complicadíssimo. Então já é difícil você meter a cara e já escrever. Você vai acabar experimentando para descobrir qual que é a sua voz na escrita, e aí o conto é a melhor linguagem, né? Então acho que talvez por conta disso, talvez o conto também seja um pouco subvalorizado na hora de você colocar entre os maiores livros que a gente já produziu, né? Se você pensar esses autores que a gente comentou, só desculpa interromper, Não, Alexandre, esses autores que você comentou, tanto Drummond, Machado, geralmente a maioria dos livros deles, os que são considerados os melhores, não são os livros de contos, né? E aí isso parece que fica assim, conto é um gênero menor, mas não é, né? Eu falei, o Dalton Trevisan, os livros dele, o melhor livro dele é um livro de contos, né? Um livro de mentira. O Borges, né, também. Se você pegar o Rubem Fonseca, os livros dele de contos são grandiosos, né? Então fica ao gosto do freguês, né, cara? É muito difícil você reduzir a literatura tem que ser uma coisa, né? E eu só queria falar que eu disse José Luis Borges, mas é Jorge, né? Porque Mais precisamente, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Sim? saúde, viu? Saúde. Não, mete aquela assim, é que lá o apelido de Jorge é José, né? O Chico do Francisco aqui, lá é assim. Ali na região de Palermo, né? Aqueles caras ali na região de Palermo, em Buenos Aires, eles é bem chamam ali. Jorge de José. Pros amigos mais próximos ali. Cara, se nos Estados Unidos o William vira Bill, que em português vira Guilherme, tá tudo certo, cara. Tá lindo. E aí, pulando pra crônica, eu vou deixar a palavra com vocês, porque que nem eu falei, eu conheço muito pouco. Muito pouco para não conseguir citar nada, assim. Eu nunca fui uma pessoa que procurou ler crônica. Que nem eu falei lá na Nem esportiva, pô. Nem crônica esportiva, mentira. As Tostão são muito boas, velho. Mas eu nunca fui de ler mesmo, é que nem eu falei, cai na minha mão, ou até quando tinha que fazer prova, ou tinha que fazer alguma coisa e ler uma crônica. Tudo bem, né? Acho super legal, mas nunca me familiarizei tanto. E eu só queria fazer um outro parêntese, vocês estão ouvindo esse programa aqui, eu e o Fabrício, a gente escreveu aqui o que a gente ia falar, a pauta tá toda escrita, a gente preparou. O Samir tá falando de cabeça, tá? É impressionante. Não, mas eu vim pensando esses dias o que eu ia falar. Né? Então beleza. Eu já tava pensando há meses que eu não ia conseguir falar tudo isso uma vez só escrever. Eu gostaria de deixar bem claro para você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o abismo que existe entre Samir Dalek e Fabrício Gomes e Alexandre Flávio. Tá? Mas, voltando aqui para a pauta, crônica. Acho que aqui na sequência tá o Fabrício, mas assim, para deixar os meus tostões, cara, eu não leio, não conheço muito, mas eu acho, só para não ficar nesse eu não conheço, eu acho um negócio necessário pelo valor histórico. Eu acho que a gente consegue entender muitas das coisas que aconteceram no nosso passado, e aí lá na frente as pessoas vão entender, principalmente, por exemplo, pegando esse momento surreal que a gente está vivendo, de pandemia / outras coisas que eu não quero citar nesse programa. Ok. Assim, vocês que estão dizendo. Né? Mas você acha que tá estranho assim mesmo? Nossa. Não é, rapaz. Tá? Tem tanta gente falando que tá gostando, que tá achando bom. Não. Cara, aliás, puta, desculpa, gente, vocês estão ouvindo, se vocês não quiserem, pula aí uns 30 segundos, mas assim, eu vi hoje que os caras estavam criando um gabinete de contra-informação. Onde a gente falou disso? Episódio número 10, Clube do Livro, 1984. A distopia tá ali.
Mas enfim, voltando para a pauta de novo aqui, eu acho que vai ser muito importante para entender como é importante para a gente entender períodos estranhos da nossa história, seja ditadura, seja até antes disso. A crônica ela tem um valor. Eu falei que ela é datada, né? Ela é super datada, mas ela tem um valor histórico muito grande, né? E, e, e aí eu queria ver de vocês, se vocês gostam, não gostam, qual que é a relação de vocês com a crônica? Não, pensando na crônica, assim, eu também não me recordo de ter lido livros sobre crônicas, com compilados aí de crônicas ou coisa do tipo. Eu já li bastante crônica, não vou negar, não. Mas não me recordo, não me recordei, na verdade, de nenhum livro de crônicas, por exemplo. Mas, na minha vida, a questão da crônica é meio marcante, porque eu lembro muito, cara, das crônicas do Valcir Carrasco na Veja São Paulo, na Vejinha. Uhum, uhum. É até engraçado porque assim, eu era, meu, adolescente, tipo, novinho, assim, 12, 13 anos, e eu não era assinante da Veja, nunca fui, nem meus pais, né? A gente morava numa casa lá e tal. E aí E na vocês tinham casa. coisa melhor para ler também, né? Vamos deixar bem Não, claro. também, mas assim, na casa que eu morava lá, no mesmo quintal, tinha várias casas no quintal, né? E aí uma mulher que morava lá no quintal, ela assinava a Veja. E aí um dia ela me viu, né, lendo um livro, nem sabe Deus que livro que era, lá no quintal mesmo, e a gente começou a bater papo, não sei o que, papapá, e aí ela começou a me passar. Ela recebia a revista, lia, e aí ela me dava. Porque assim, e via de regra, e aqui não vai nenhum comentário pejorativo aí, mas assim, eu tinha 12, 13 anos, né? Tipo, praticamente nada do que tinha na Veja me interessava, né? 12 anos, 13 anos, eu tá lendo já era uma vitória, né? Então, assim, né? Vamos falar a verdade. E aí eu passava, e na Vejinha, né? Assim, além das matérias iniciais ali sobre cultura, lazer, né, e tal, tudo, tem muita propaganda, né, cara? Era propaganda absurda que tinha na época. Não sei como é que tá hoje, mas enfim. Era um mundo de classificados, nossa, de restaurantes, de coisa que eu nunca, jamais na vida eu pensava em ir. Então, não me interessava. E aí na última página caía aquela crônica. E tinha várias pessoas que escreviam ali, não era só o Valcir Carrasco. Mas eu lembro muito das crônicas dele lá. E o que eu achei legal? Porque assim, eu comecei a ler bastante ali e tal, e é bacana porque o Valcir ele é muito conhecido pelas novelas, né? Pelas séries e tal. Então, Chica da Silva, Verdades Secretas, Outro Lado do Paraíso, e tem, enfim, várias outras aí que ele ou é o autor principal, ou é o coautor, enfim, tem vários papéis ali. Mas as crônicas dele me marcaram pela iniciação da leitura. Acho que foi através dali que eu tomei gosto por ler, né? Eu achava muito legal, muito sublime, assim, o modo da abordagem dos fatos cotidianos mesmo, assim, de uma maneira muito leve, muito, às vezes bem humorada, mas nunca era isenta, né, de opinião. Sempre você sentia que tinha uma pitadinha de opinião ali na coisa, né, tal, um sarcasmo, uma acidez, até um puxão de orelha, né, um tapa na cara, assim, pra você dar uma acordada, tal. E era uma leitura muito rápida, simples, né, não tinha nada muito rebuscado, mas muitas vezes aquilo me fazia pensar em algumas coisas, repensar algumas atitudes, né? E o bom é que assim era muito acessível, né? Além de eu ter lido bastante nesse período que eu morei nessa casa, qualquer consultório médico que você ia, antigamente pelo menos, né? Médico, dentista, recepção, sempre tinha uma vejinha e o Valcir na última página lá pra você dar uma lida. Então é algo que eu acho bem bacana. Cara, eu lembro do Valsir escrevendo e era legal mesmo, cara. De falar a verdade, que era. Não sei, ele continua escrevendo agora? Na Veja ou Eu não? acho, na Veja, pelo menos, eu acho que não. Se eu não estou enganado, eu acho que ele já não escreve mais. Acho que já parou há alguns anos até. Acho que já não escreve lá mais não. Eu curti, hein, cara. Ele era legal, cara. Mas agora eu já vou entrando já no. Pegando o gancho, vou entrando também na questão dos cronistas, cara. Eu lia bastante o Mário Prata. Tipo, ele tem alguns. Não sei se teve novela. Eu acho que o Mário Prata teve alguma novela, só pra. Porque eu fiquei com inveja sua, cara. O Mário Prata, acho que ele chegou a escrever alguma novela, mas não fez tanto sucesso igual o Walter Carrasco, né? Que fez
Crave a Rosa, né? Uma das melhores novelas que temos na nossa história televisiva. Mas O o Mário Mário Prata, Prata, desculpa, o Mário Prata nunca teve o prazer de ouvir o narrador da Globo falando uma novela de Valcir Carrasco, né? Uma novela de não, Mário Prata. ó, aqui, ó, tô verificando aqui, ó. Ele escreveu a novela, deixa eu ver, não, peça de teatro. Ó. Ah, ele Tô escreveu procurando algumas aqui, hein, ó. O Google nunca nos deixa na mão. Ele escreveu algumas novelas. de novela. Ah, eu sei que ele escreveu, mas não sei qual que ele escreveu. Ó, segundo o Google aqui, o Wikipedia, ele escreveu, ó, Estúpido Cupido, Opa, essa fez famosa. Escreveu uma chamada Helena, foi na Manchete. Ah, Rede Manchete, rapaz, ó, Supercat na Manchete. Helena antes do nosso querido Helena antes de Manuel Carlos. Manuel Olha Carlos. aí, olha aí. Além de tudo, Manuel Carlos copia O os que é outros. brincadeira. Maior mentira da TV brasileira, mas enfim. Enfim, cara, ele escrevia no. Se eu não me engano, ele escrevia no Estadão, e ele chegou a escrever na Folha de São Paulo também, na Isto É, ele escrevia em vários Vários meios meios, aí. né? E ele era, cara, e tem um livro, não sei se ele continua escrevendo mais, crônicas, né? Mas eu sei que, às vezes eu lia, mas o que me pegou é que eu cheguei a encontrar um livro de 100 crônicas dele. Acho que o Estadão fez uma edição, e eu encontrei na biblioteca lá e vi, cara. E é muito engraçado, cara, é muito divertido. Que ele faz umas crônicas, tipo, ele fala, filho é bom, mas dura muito. Aí ele começa a. Aí ele vai contando, né? Até aquele período da adolescência, e depois quando chega a adolescência, fala, puta, meu filho é muito bom, mas dura muito, cara. Esse negócio é muito chato e tal. Aí uma história que nunca saiu da minha cabeça, que ele comenta que um filho de um amigo dele queria saber o que significava o verbo sulfechar. E ficou perguntando, meu, o que é sulfechar? Aí o pai dele, meu, não sei, né? Perguntou pra mãe o que é sulfechar, né? Perguntou pra professora, sulfechar. Até que alguém perguntou, né, pra criança, né? Falou assim, mas, meu, onde que você ouviu esse verbo, né? Sulfechar, né? Aí eu falei, não, tem na música, né? São as águas de março fechando o verão. Olha aí. E aí, né, típico de coisa que você coloca numa crônica, né? Que é tipo É. esse espírito meio coloquial, é meio que uma conversa de padaria, que você vai lá e encontra um amigo e conversa. Eu gostava muito das crônicas dele. Né? E um cara que era cronista também, é porque assim, acho que as crônicas acabam flertando com contos mesmo, né? Que é o Nelson Rodrigues, né? Quando ele escrevia A Vida Como Ela É, ele escrevia no jornal e era meio que considerado crônica, né? A vida como ela é. Mas se você pegar e ler, ela flerta muito com a ideia de conto, né? E aí, sei lá, vou deixar para alguém que realmente é estudioso mesmo para discutir. Como você pode definir aqueles textos do Nelson Rodrigues, né? Se você pode definir como um conto, como crônica, eu penso que tem muito cara de conto mesmo, né? Só que se você pensar que ele escrevia num jornal dominical, não sei se era domingo que ele escrevia, mas enfim, se você pensar que ele tinha essa proposta, né, de escrever toda semana, coluna, retratando alguma coisa do cotidiano e tal, né? Enfim, então ele acho que ele flertava com essa questão, né? Mas, Acho enfim, que de ele qualquer maneira, pairava bem nos dois aí, né? Porque se eu fosse classificar de cara, eu falo que é conto. Mas se for pensar no fator cotidiano e na forma como a coisa era escrita, podia jogar um pouquinho de crônica também, né? E eu acho que é por isso que nem a gente falou no começo, se confundem os dois, né? E pergunta para os senhores opinião na crônica. Precisa ter, não precisa ter, pode ter ou não pode ter, ou uma crônica só precisa contar um acontecimento? Ou tudo isso? nossa, meu, isso foi bom, hein? Não, na opinião de vocês, porque, que nem eu falei, aí eu vou tentar dar uma resposta minha aqui. Como a crônica, ela teoricamente está calcada aí no cotidiano e ela serve aí, vamos chamar de documento histórico e tudo mais, a gente pode dizer que não, ela só precisa fazer uma crônica, né, do que está acontecendo. Mas eu acho, se eu fosse escrever uma crônica, eu não conseguiria escrever uma crônica sem colocar ali, que nem o Fabrício falou
do Valcir Carrasco, colocar um pouco, né, da minha ótica para a coisa. Eu não tô fazendo um texto jornalístico, né? Eu não tô Então, contando um fato. mas eu acho que você não tem nem como fugir disso. Porque assim, se você se propõe a escrever uma crônica, você vai escrever sobre algo, vamos supor, que seja algo atual, né? Vou falar sobre algo que está acontecendo hoje, ou vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu acho que na crônica, eu acho que é impossível você escrever sem colocar ali nem que seja uma pincelada da sua opinião ou do seu ponto de vista sobre aquele aspecto, porque é você escrevendo. Então, quando você escreve, vamos supor, se for fazer uma crônica sobre os dias atuais, pandemia, vacina, genocídio, enfim, você vai falar sobre algumas coisas, muito dificilmente você não vai colocar a sua opinião ou o seu ponto de vista naquele relato. Porque você vai começar a falar, vivemos tempos difíceis, né? Uma pandemia se instalou no mundo inteiro, né? Em alguns lugares ela já está melhorando, mas aqui no Brasil, infelizmente, por diversas razões, a gente ainda não tem um avanço na positividade. Só nisso eu já critiquei o governo, eu já falei que os outros países estão mais adiantados. Então, assim, se você lê e pensar no que você leu, você já tem a opinião do autor ali. É que às vezes, assim, opinião a gente sempre acaba colocando de uma maneira ou de outra, né? Essa Por é a exemplo, sua opinião. tipo assim, pô, já no seu léxico, não, agora eu vou esbanjar o Aí sim, português, hein? né? Rapaz, Já no hoje seu ele léxico, tá né? Por exemplo, se você afrontoso. chama um lugar lá de invasão ou de ocupação, cara, você já está colocando sua opinião política sobre aquilo, Exato. né? Pô, Então, tipo assim, já de acordo com o léxico que você usa, cara, você nem precisa falar mais nada, que você já está trazendo toda uma bagagem cultural que vem com aquela palavra, né? E não tem jeito, cara. Por mais que você fale assim, essa palavra veio na minha cabeça. Cara, ela veio do seu inconsciente, e aí Freud explica. Se ela está vindo do seu inconsciente, é que o seu inconsciente está trazendo aquilo lá, porque você tem aquela determinada opinião, né? Então, não tem jeito, né? Então, acho que de qualquer maneira a gente acaba colocando. Óbvio que às vezes você acaba externando mais, externando menos a sua opinião. Tem horas que você fala assim, cara, eu vou colocar esse texto, eu vou tentar fazer um texto mais. Vou tentar, Neutro, né? vou tentar evitar radicalizar nesses argumentos aqui, porque eu quero, tipo, para mim o foco é tal coisa, né? Vamos supor, num possível texto sobre ocupação, invasão, às vezes você fala assim, eu quero mostrar, meu foco é outro, então eu vou até evitar usar, ou seja, o termo invasão, ou seja, o termo ocupação, e vou tentar falar da história daquelas famílias, do que aconteceu, e vou evitar colocar invasão, vou evitar colocar ocupação. Você pode até tentar fazer isso, né? Óbvio, você pode, né, tentar, falar assim, não, vou tentar evitar. Mas, né, todos nós somos humanos e temos uma visão de mundo, né? É impossível você se furtar, né? E é hipócrita você falar assim, eu sou neutro, né? É hipócrita. O que você pode fazer é você tentar trabalhar com, assim, tentando considerar as mais divergentes opiniões dentro do seu texto, né, digamos assim, né? E no trabalho científico, então, pelo amor de Deus, né, você tem uma obrigação, né? Se um resultado te desagradou, não adianta você querer ficar tentando procurar alguma coisa lá atrás, algum método que deu errado, porque é óbvio que, né, que o resultado científico é científico. E num texto, eu acho que é muito isso, né? Se você se propõe, você é a sua proposta, você mesmo, você tem, né, por obrigação, tentar falar assim, vou colocar um argumento de um lado, um argumento de outro lado, né? E aí você já começa a discussão, tá? Qual que é o argumento? Às vezes, as pessoas, sob a tentativa de ser neutras, o que elas fazem? Elas colocam o argumento mais forte do lado que elas gostam. Então, vamos supor, se eu sou a favor da ocupação, né? Do termo ocupação, eu vou colocar o argumento mais forte do porquê usar o termo ocupação, e eu coloco um argumento mais fraco, favorável ao termo invasão. Eu falo assim, olha, o pessoal que usa invasão, eles usam esse tipo de argumento aqui. Aí eu uso um argumento bem baixo, bem frágil, né? E aí, enfim, eu falo, fui neutro. Eu coloquei uma opinião sim, uma opinião não, né? E, aliás, isso muitas pessoas no jornalismo fazem isso, né? Quando eles vão ouvir, quando Sim. vão ouvir especialistas, se interessa uma determinada opinião,
né? Ele fala assim, opa, essa opinião aqui, o sim aqui me interessa. Aí ele pega e entrevista os especialistas mais fortes no sim, aí coloca no jornal, olha, esse especialista aqui fabuloso falou do sim, e aí entrevista o especialista ralé para falar do não, né? Fala assim, olha que assim, Coitado aí, dos meu, especialistas. né? Enfim. Eu Então, assim, vou. Desculpa, terminei. não, enfim, só para. É isso, né, cara? É uma ilusão, né? Assim, a gente pode jogar real com nós mesmos, que somos imperfeitos, nós temos as nossas visões, né? A gente pode tentar ser neutro, não quer dizer que, não vou tentar ser neutro. Em determinadas situações, né? Eu acho que para determinadas coisas, você ser neutro é você ser omisso e você compactuar com uma relação complicado, né? Compressão, determinadas situações, você ser neutro é um crime, né? Basicamente. Então, mas assim, você pode querer falar assim, não, vou tentar a neutralidade nessa questão aqui, tá, né? Então, o que você faz? Meu, tentar refletir, ser sincero, ouvir diversas opiniões, tentar trazer essas diversas opiniões do seu texto, ver se você está sendo sincero com você mesmo, pô, eu estou opinando para qual lado, eu estou ouvindo qual especialista, né? Então, enfim, acho que me estendi, né? Já divaguei aqui. Duas coisas. Primeiro, concordo com tudo, afinal de contas, neutro é sabão, né? E eu vou ler duas manchetes aqui da Folha de São Paulo, uma do dia 8, outra do dia 9, e acho que encaixa muito nisso que o Samir está falando, nessa coisa de pesar mais para um lado do que para o outro. As duas são uma manchete sobre futebol, né? Situações muito similares, onde num jogo um time ganhou e no outro o outro time perdeu, e ambos os times grandes, né? Mas eu vou ler as duas manchetes aqui e vocês depois tirem as conclusões se vocês quiserem. A primeira manchete é: São Paulo flerta com o vexame, mas faz 9-1 e avança na Copa do Brasil. A outra manchete é: Palmeiras permite nova zebra alagoana e cai para o CRB na Copa do Brasil, né? Eu peguei isso do Twitter do Arquibancada Tricolor e eu achei legal que eles escreveram aqui a habilidade no uso das palavras, né? Se você lê isso aqui, a impressão que a gente tem é que o São Paulo perdeu o jogo, né? Claro, tem aqui faz 9-1 e avança e tal, mas a impressão é que, sei lá, São Paulo teve ali um sufoco para ganhar de 9-1 o quadro O de estranho é o Julio. placar depois, né? Isso. E o Palmeiras, porra, brigou até o último minuto para perder do CRB nos pênaltis. Então, assim, Não, cara, e pelo título, ele não perdeu, né? O CRB isso. não teve mérito nenhum. O Palmeiras que Nenhum. permitiu, né, que o Exato. outro fosse. Ou seja, se o Exato. Palmeiras não quisesse, teria ele passado. Então, Exato. realmente, essa é a habilidade. Então, assim, aí tá a opinião de quem escreveu, né? Exatamente. E assim, eu quero dizer aos amigos palmeirenses que estão ouvindo o programa, não é nada com o Palmeiras nesse momento, tá? Mas não é nada com o Palmeiras. É exatamente isso que a gente vê cada vez mais na mídia tradicional, né? Então depende do que eu vou falar, é o que o Samir falou. Cara, eu peso aqui no jeito que eu conto e eu peso ali no jeito que eu não conto, né? Então acho que tá respondido, né? Se precisa ter opinião ou não, de uma maneira mais do que completa, eu diria. Acho que enquanto no conto você tem a permissividade de se isentar de qualquer coisa, porque aí no conto Uhum. são personagens, são fictícios, são coisas que você pode falar sobre qualquer coisa, de qualquer aspecto, qualquer ponto de vista, com qualquer fim, qualquer começo. Na crônicas, você já tem quase que implícita, né, assim, acho que quem lê uma crônica já espera uma opinião, já espera Faz um sentido. posicionamento, né? Então, eu estou lendo uma crônica, seja ela esportiva, seja ela culinária, seja ela cotidiana, seja ela política, seja, assim, eu vou ler uma crônica, eu já espero um ponto de vista. Eu espero ver uma opinião, eu espero já ver aquilo. E, de fato, se eu ler uma crônica, eu assim, caraca, mas é isso, você não falou e não falou nada, Exato, né? Se a exato. pessoa não se posiciona. E eu lembrei agora aqui que eu estava conversando sobre essa pauta com a Bru essa semana, e ela deu uma definição legal para crônica. Ela falou: a crônica é tipo um tweet de 1040 caracteres. Sabe assim?
né? E é um pouco isso mesmo, cara. Tipo, essa capacidade de condensar um acontecimento numa historinha razoavelmente curta, né? Porque, cara, a crônica normalmente, que nem você falou, é uma página de revista, é meia coluna de jornal, é uma coisa bem imediata. É, mas sem querer me alongar muito aqui, acho que, deixa eu pensar, acho que chegamos aí a uma boa definição de conto e crônica, né? Eu lembrei aqui agora que eu tinha pesquisado também, tem uma definição legal de conto, não definição, mas falando em características, acho que o Samir falou um pouquinho por cima disso lá no começo, mas em algum lugar ali que o conto, em geral, ele tá num ambiente mais fantástico, né? Mais inventivo, mais fantasioso, né? O conto, em geral, eu não tô falando que... Eu falei isso umas 70 vezes hoje, né? Em geral, ele tá dentro do que a gente chama de fantasioso. Ele é menos realista, né? Isso não quer dizer que não precisa ter um conto realista e tudo mais. Eu acho que isso é interessante. Pauta finalizada, eu vou segurar com o Samir. O Samir que está inspirado hoje aí, usou a palavra léxico. Ixi, rapaz. Então, o que você tem pra gente de indicação, ô Samir? Ah, rapaz, não poderia ser outro que o Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan, livro de 65. Não lembro, mas eu vi aqui na Wikipedia agora. Mas basicamente, acho que eu já comentei que eu lembro da autoprevisão, falei, cara, quero escrever igual ele. Eu acho que a gente sempre, quando a gente lê Machado de Assis, quando você lê esses caras muito grandes, você sempre gosta da escrita, mas eu acho que tem aquela questão de é um clássico. E fica meio tipo assim, putz, é um clássico, é intocável tal, né? E quando eu li o Vampiro de Curitiba, e o Vampiro de Curitiba é um livro de vários contos, né? É uma coletânea de vários contos. Um dos contos é o Vampiro de Curitiba. E quando eu li, esse livro me bateu de um jeito que eu falei, nossa, a maneira que o Dalton escreve, eu falei, tem uma, tem uma espontaneidade, tem uma ideia de, olha, eu vou tentar economizar nas palavras, eu não vou ser prolixo, eu vou tentar escrever, eu gosto muito desse tipo de coisa, de você escrever cada vez menos, de você tentar dizer bastante com pouco, e ao mesmo tempo você tentar ser poético, sabe? No sentido de você não utilizar sempre as palavras naquele sentido tradicional, sabe? Usar metáforas, enfim, você tentar trazer imagens. Então, para mim foi mesmo um soco, né? Que eu falei, cara, é isso aqui, esse tipo de escrita. Então, é o Vampiro de Curitiba, né, da Trevisan é sempre sucesso. Apesar que hoje em dia eu fico pensando, se eu for reler, não vou achar uma coisa meio machista, tal. Faz tempo que eu li o Vampiro de Curitiba. Aí eu fico pensando que algumas coisas que eu lembro, eu falo, cara, desculpa pra caramba, mas tinha umas situações ali que você fala assim, cara, né, rola uma coisa meio machista aqui e tal. Mas é relenda, mas de qualquer maneira, aí é outra discussão, né? Se o machismo no conto, até que ponto é válido o machismo no conto, né, digamos assim. Se aquele conto realmente ficou datado e a gente precisaria reinventar, enfim, ou se a gente tem que colocar aquilo lá, olha, era o machismo daquele período, ele escreveu isso naquele período e o conto continua muito bom. Né? Mas é outra discussão, não vou nem entrar nessa discussão hoje, né? Mas, enfim, o Período de Curitiba é muito bom. Belo livro. Eu não sei se vocês costumam ver, e quem tá ouvindo costuma ver novelas no Viva. Como vocês já perceberam, eu vejo algumas, né? Faz 3 episódios que eu tô falando mal do Manuel Carlos. Mas o Viva começou a colocar ao fim das novelas, principalmente as mais antigas, uma nota falando esta novela possui costumes e comportamentos da época em que foi filmada. Acho que um pouco por conta disso que o Samir falou agora, né? Porque você vê uma novela dos anos 90, onde a gente não tinha discussões que a gente tem hoje, e você olha e fala, caralho, como é que isso estava na TV? É porque a TV nos anos 90 era diferente, né? Isso não faz aquilo ser certo, mas pelo menos alguém teve um flash e falou assim, cara, vamos só lembrar quem tá assistindo que essa novela não é de agora, né? A gente tá reprisando uma parada e que na época era, vamos falar, era tudo bem falar sobre isso, né? Mas enfim, acho que esse ponto é interessante.
E só aproveitando, nesse mesmo ponto, eu acho que isso é um movimento muito grande, cara. Aqui em casa, outro dia, eu tava com as crianças assistindo o Disney Plus. E eu fui colocar algum desenho, tem uns clássicos da Disney, uns antigos, uns curtas, né, antigos e tal. E aí eles estavam perto da hora de dormir e falavam, vou pôr um curtinho aqui pra vocês. Aí eu coloquei. Eu não lembro nem qual que era. E antes de começar falava, gostaríamos apenas de alertar que essa história, esse modelo aqui, traz estereótipos e modelos que para a época pareciam engraçados, mas que não são. Tipo assim, alguma coisa bem assim, tipo, ó, resolvemos não tirar do catálogo, mas deixar aqui para mostrar como é possível evoluir, né? Falei, caraca, velho, virou uma aula pra molecada, tipo, muito legal. Legal. Não, eu acho que a gente até fez essa discussão, né? Porque se você for tentar igual televisão, você vai falar assim, putz, isso aqui não presta mais. Cara, você vai decepar a obra, né? Então deixa a obra lá, tá escrito, foi escrito em 1965. E aí você vai discutir, como é que era a sociedade, tal. E aí você vai discutir o valor da obra, né? Então é isso, não adianta você querer fazer um movimento de falar, não, a gente tem que ajustar a obra do Trevisan para os tempos atuais. Tá? Não, né, cara? Ele escreveu, tá escrito, tá lá, né? Principalmente com livro, né? Muito bem. E Vampiro de Curitiba me lembra uma outra coisa, mas tudo bem. Também é de Curitiba e também só enfim. Do meu lado, esse episódio aqui ele tá excessivamente político, mas não é porque ele é o número 13 não, tá? Eu vou a minha indicação é Uma Senhora do Machado de Assis. Eu não sei se vocês dois lembram, a gente fez uma atividade, uma prova do Marinho desse conto na Fundação. Esse conto é muito bacana, assim, acho que até a Fundação eu também não era um grande leitor de contos, eu passei a ler mais lá. Como é um conto, e ele é super curto, não dá pra falar muito, mas o pano de fundo é meio que sobre uma senhora, que era, acho que é Dona Camila, né? Eu também tô lendo, eu não lembro dessas coisas. Né? Então ela era uma senhora muito vaidosa que não queria aceitar a velhice e tal. Então o conto do Machado de Assis, ele rodeia meio que isso. Né? Então ele critica um pouco essa coisa que, de novo, na época, que ainda existe, mas assim, que muitas mulheres possuem de buscar beleza e A todo custo, né? incessantemente, a todo custo, exatamente. E aí ele faz um conto em cima disso, que é um conto muito interessante, né? Ele cria um contraponto dela com, acho que com a filha dela, que vai casar e ela não aprova o marido dela. É muito interessante, é um Machado, né? E eu acho que é um bom conto. Ele é curtinho, cara. E tem, assim, como ele é bem antigo, ele tem gratuito na internet. Se você jogar no Google, você acha o PDF dele, naquele formato, no esquema de domínio público, né? Então ele tem coisa de, sei lá, cara, 3 páginas, 4 no máximo. Ele é bem Esse eu legal. não lembrava não, hein, cara. Eu não lembrava desse ponto, não. Fizemos uma prova dele. Rapaz, não lembrava não. Vou atrás dele. Boa. E fecha aí, o Gomes. Opa! Não, acho que assim, dentro do tópico principalmente de contos, né, como eu falei, não me lembro de ter lido nenhum livro de crônicas, mas dos livros de contos que eu já li, eu vou indicar então aqui um que eu li há algum tempo, reli depois, mas faz um tempinho também, que ele foge acho que um pouco do clássico, né, desses que a gente tem mais costume de ver, mas ele fala sobre algo que eu acho que é muito importante sempre se debater, e algo que me incomoda particularmente bastante, que é o preconceito. Então ele é um livro para mim que ele mostra que os contos eles podem ter vários formatos e falar de vários temas. E o livro é o Contos Negreiros, do pernambucano Marcelino Freire. Né, os contos aí eles tratam de violência policial, preconceito racial, analfabetismo, pobreza, prostituição, escravidão, e entre várias outras coisas assim. E eu acho muito bacana, é um livro bem... São vários contos, a maioria deles muito curtos, alguns ficaram muito famosos, e acho que vale a pena a leitura assim, por todos os públicos. Acho que é bem interessante. Então acho que é isso, senhores. Temos mais um programa aí para a história do podcast mundial. Os anais desse podcast. Os anais dos podcasts mundiais. Mas é isso.
Lembrando todo mundo mais uma vez de que tudo está disponível em encontroliterário.com, né? Nas redes sociais, os algoritmos, 1000. E Fabrício, mais uma vez, obrigado pela sua honrosa presença. Eu que agradeço a dileta participação em tão magnânimo podcast. Samir, eu queria agradecer aqui sua preclara contribuição para este humilde mensal, que eu nem sei mais se é mensal ou semanal. Qual que é a periodicidade? Rapaz, eu não tenho nem léxico pra responder às suas falas. Só dou meus cordiais abraços pra Fabrício e pra Alexandre, que é sempre bom estarem tão diligentes companhias. Muito bom. Não tenho nem roupa para responder isso. E você que está ouvindo até aqui, muito obrigado. Acho que é motivo de orgulho pra gente, motivo de coragem pra você. A gente sempre agradece, a gente deseja aí uma boa tarde, um bom dia, boa noite, seja lá que hora que você está ouvindo isso aqui. Né? Na sua hora vaga, ouça a palavra de Hernan Crespo. E sem brincadeira, obrigado e até a próxima, que vai ser daqui a algum tempo. Com certeza. Tchau, gente.